Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, está começando o Cruzando as Conversas, especial nesta terça-feira. Eu sou o Thiago Suman, convidado especial, jornalista que vai conduzir o programa na noite de hoje. E o Cruzando é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também Colombo, estruturas para eventos, agora também fretes e cargas. Na primeira parte do programa, teremos uma entrevista com Melanie Fontes Dutra, pesquisadora pela Rede Análise Covid-19, e também com o epidemiologista, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Halal. Eles vão trazer os desdobramentos sobre a superioridade da Butanvac. É verdade ou não? Fato ou fake, né? A Butanvac é a nova vacina brasileira e, segundo a abordagem do diretor-geral da Butantan, o Dimas Costa, ela vai trazer algum tipo de conteúdo que faz dela superior às vacinas que nós já conhecemos. Vamos desdobrar com os nossos especialistas. Na segunda parte do Cruzando as Conversas de hoje, falaremos sobre a volta às aulas no estado do Rio Grande do Sul e a vacinação dos professores. Para discutir o assunto, uma bancada repleta de autoridades no tema. Gregório Grisa, doutor em educação, professor universitário, o deputado estadual Fábio Osterman, ainda Douglas Sandri, assessor parlamentar, e Marcos Viana, diretor-geral, da Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre. Dito isso, nós vamos já estender o nosso muito boa noite aos convidados da noite de hoje, nesse primeiro momento do programa. Eu começo com a Melanie Fontes Dutra, biomédica, neurocientista e pesquisadora da Rede Análise Covid-19. Boa noite, Melanie, tudo bem? Boa noite, Melanie. Boa noite, tudo bem. Obrigada pelo espaço. Não, nós agradecemos a sua presença. Professor e epidemiologista Pedro Halal. Boa noite, Pedro, tudo bem? Já o Pedro vem com a gente também. Aqui, dividindo esse espaço com a Melanie. Maravilha, muito bom ter vocês aqui para trazer esclarecimentos sobre este tema. Bom, eu dizia então que a fala do Dimas Costa, diretor-geral do Instituto Butantan, diz que a Butanvac deverá ser uma vacina superior às demais por incorporar o aprendizado desta já primeira geração de imunizantes contra o novo coronavírus. O quanto isso é fato e o quanto isso é fake, Melanie? A Butanvac, ela é uma vacina que ainda não entrou em estudo clínico, né? Ela está agora nesse trâmite para iniciar esse estudo clínico no país. Ela é uma vacina que tem uma tecnologia diferente do que a gente está acostumado a ver aqui na pandemia até o momento, que é fruto de uma parceria de um consórcio internacional, onde se usa o vírus da doença de Newcastle para infectar ovos. Esses ovos vão produzir, então, o vírus e a partir dele ele vai ser inativado, os fragmentos vão ser colocados dentro da formulação da vacina e a partir daí a gente vai poder ter uma grande escalabilidade na produção desse imunizante. É uma tecnologia que o Butantan tem domínio e acho que uma das grandes questões que ela vai trazer, além dessa escalabilidade, é também o fato dela ter já uma atualização com as informações relativas à P1, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo dela, apesar de que muito dificilmente a gente vai poder contar com ela nos próximos 6 meses, né? Acho que a partir daqui 6 meses é que talvez a gente tenha algum dado, na melhor das hipóteses, sobre essa vacina. É o fato também, né, Melanie, de ser conteúdo desse consórcio internacional, faz com que a não patente também barateie o custo para a compra da vacina. Isso é também um detalhe, né? Bom, em cima disso também, Pedro, o Dimas Costa diz que ela é superior no ponto de vista da indução de imugenicidade, que é a indução do corpo a responder ao vírus. O que seria essa propriedade que faria, nas palavras do Dima, então, Pedro, que a vacina seja de fato superior às demais? Olha, na verdade, assim, a pergunta inicial, ela é fato ou fake? Para mim, eu acho que ela é uma vacina, como todas dessa segunda geração de vacinas, que vai realmente incorporar o conhecimento que a gente já teve até agora
E incorporando esse conhecimento, ela provavelmente traga mais resultados. É como dizer assim, a vacina desse ano da gripe é melhor do que a vacina do ano passado? Claro que sim, porque ela é uma vacina que se adaptou, às vezes em termos de tecnologia, mas quase sempre em termos de adaptação às variantes que estão circulando. No caso, a questão da P1 é a mais importante na manifestação aí da Melanie e na manifestação do Dimas Covas também, diretor do Butantan. O que é isso da imunogenicidade? Olha, o objetivo da vacina, e olha que eu não sou especialista nisso, né? Como epidemiologista, eu estou mais acostumado a comentar sobre os efeitos populacionais da vacina. Mas qual é a lógica de uma vacina? A vacina tenta enganar o nosso sistema imunológico. Ela dá uma sinalização de que tem vírus ativo ali, quando na verdade é um vírus bonzinho. O nosso corpo vai produzir anticorpos e vai aprender a combater quando o vírus de verdade chegar. O que a nova vacina traz? Ela traz uma promessa de que ela vai induzir de forma mais eficiente essa produção de anticorpos. Isso é o que ele quer dizer, o Dimas Covas, quando ele manifesta essa maior capacidade de produzir a resposta imune do corpo humano. Então é por aí. Eu acho que não é nem fato nem fake. É um processo natural de evolução da ciência e é muito bom aqui para o Brasil, especialmente essa característica da produção em larga escala. Eu acho que ela falou muito bem, a Melanie, sobre isso. Eu acho que produzir em larga escala vai ser um grande diferencial para a segunda rodada de vacinação da população brasileira. Muito provavelmente a Butantan Vac seja a grande vacina da segunda rodada de vacinação da população, que deve ocorrer aí dentro de um ano, provavelmente 1 a 2 anos. Pegando esse gancho ainda, Pedro, nós recebemos Pedro Halal, epidemiologista, essa produção ela começa antes de uma autorização da Anvisa. Não há nenhum tipo de risco nessa produção, ou até mesmo por algum tipo de embargo durante o processo? Olha, existir algum risco pode até existir, mas no momento que a gente tem uma pandemia grave, como que a gente está vivendo, esse tipo de risco, ele é manejável. Vamos falar, todas essas vacinas que estão circulando agora, elas têm essa característica. Elas foram produzidas com algum, entre aspas, risco de que não fossem depois aprovadas. Se tinha tanta confiança nas tecnologias, e hoje a gente sabe que foi uma aposta correta, que se imaginava, se sabia que ia dar certo. No caso da Butantan Vac, ainda é mais, porque já tem o aprendizado dessa primeira onda de vacinas da primeira geração. Então, por mais que tenha algum risco envolvido, sinceramente, eu acho que o risco é pequeno e compensa o investimento. Muito bom, muito bom. Melanie, sobre a fala ainda do Dimas, né, o Dimas Covas, diretor da Butantan, ele também salienta que essa imunização que nós estamos agora nos adaptando, né, a todo esse procedimento de primeira dose, segunda dose, mas ele diz que essa vai precisar ser uma vacinação, não necessariamente essa nova da Butantan, mas todas as vacinas elas precisarão ser recorrentes e anuais para que acabe se criando de alguma maneira a imunização de fato, porque senão há uma frágil resistência ao vírus se for algo pontual. Em que sentido a gente pode considerar isso aí como também um conflito de administração dessas variantes do coronavírus? Bom, dentro desse contexto, acho que também é até difícil a gente estabelecer exatamente o regime de doses, né? Normalmente esse regime é estabelecido com os estudos de fase 2 e daí implementado no estudo de fase 3. A gente também ainda não sabe quanto tempo vai durar essa resposta imunológica. Quem vai nos dizer isso são os estudos de fase 4 agora, após a aprovação dessas vacinas. Então, fazer esse tipo de extrapolação nesse momento em que o estudo não foi iniciado, enquanto a gente ainda não tem um grande conjunto de dados para entender como isso vai se dar, acho que é um pouco precoce, né? Sobre essa questão de vacinar ano a ano, também vai depender muito de como a gente vai fazer o controle da pandemia. Acho que o Pedro tem muito mais propriedade que eu para falar sobre isso, porque a gente sabe que essa transmissão acelerada também implica em surgimento de variantes, em que essas variantes que já estão circulando se adaptem também e possam ter ou não mais adaptações para um escape imunológico. Então, eu acredito que depende de muitos fatores para a gente já ter esses dados em mão hoje, nesse momento em que estamos desse desenvolvimento. Pedro,
Se fala muito que a aproximação do inverno pode carregar consigo uma terceira onda aqui para o Brasil, com um índice de letalidade ainda muito mais agressivo, né? Dentro disso, também tem uma outra vertente de especialistas que diz que nós não temos a terceira onda por vir, porque nunca saímos da primeira onda. E aí, nessa terceira onda, se é que é a terceira ou a primeira, é isso que eu quero que você desdobre para a gente, se fala que, inclusive, os já imunizados correm risco de infecção. Qual é que é o ambiente desse atual cenário com base nessas informações? Olha, Tiago, essa é uma imensa pergunta, porque são várias coisas super relevantes aí. Primeiro, essa questão das ondas, eu sempre digo que não é o mais relevante, mas se a gente olhar os dados do Brasil, é muito difícil falar em segunda e terceira onda. Realmente a primeira onda não se concretizou, ela não se completou no Brasil. Se a gente fizer uma analogia com o surf, é como se a nossa onda fosse a onda da pororoca. É aquela onda que não acaba nunca. Quando a gente olha os dados da Itália, Nova York, vários outros locais, sobe e desce. Uma onda epidêmica tradicional. O caso do Brasil é diferente. Sobe, estabiliza, fica horas, desce um pouco, sobe de novo. Então, sinceramente, para mim, isso não é o mais importante. O que é mais importante, aí tu pegasse muito bem, né, Tiago, é a questão, o que vai vir para frente. E aí eu vou te dizer o que pode acontecer. Eu não acho que seja por causa do inverno. Sinceramente, não acho que o inverno seja o grande fator que vai desencadear ou não a próxima onda, até porque em boa parte do Brasil, o inverno é um conceito quase que abstrato, que separa a época que tem chuva e a época que não tem chuva. Quando a gente fala inverno de forma tradicional, a gente fala do Sudeste e Sul e uma parte do Sudeste, para falar bem a verdade. Mas vamos lá, o que pode acontecer? Uma possibilidade é nós termos uma terceira onda. Normalmente essa terceira onda traria mais casos, mas aí que vem a dúvida. Eu tenho uma percepção que com a vacinação acelerando, a tendência é que a terceira onda não seja mais mortal do que a segunda. Ela pode até ser maior em termos de casos, mas provavelmente ela seja um pouco menor em número de óbitos e de hospitalizações. Tem colegas meus, aos quais eu respeito integralmente, que acham que a terceira onda vai ser mais mortal do que essa segunda. Então, assim, ainda tem de dúvida na literatura. Eu tô com a sensação, e tenho alguma evidência com base nos outros países, de que a nossa terceira onda vai ser mais grave em casos do que em mortes e hospitalizações. Tomara que eu esteja certo, mas se eu estiver errado também, é porque a gente não tem como fazer uma previsão tão perfeita, até porque o ritmo da vacinação no Brasil é muito difícil de acompanhar. Por último, até as pessoas imunizadas estão em risco. Olha, depende. Tanto as pessoas que já tiveram Covid, quanto as pessoas vacinadas, elas têm menos chance de infectar do que as pessoas que nunca tiveram. Segundo, as pessoas vacinadas, elas têm um risco muito menor de desenvolver a doença e quase que zero, não é zero, mas é quase zero de desenvolver um quadro grave que precisa de hospitalização. Então, assim, as pessoas já vacinadas correm riscos nessa terceira onda? Até correm, mas esses riscos são bem menores do que o da população em geral, que infelizmente ainda tem uma fatia muito grande que está em risco e está suscetível para ser infectada. E o que leva, por exemplo, Melanie, a essa equiparação atual, agora que nós já temos uma campanha de imunização, alguns percentuais já começando a se elevar, mas a fazer uma equação muito próxima daquele platô lá do começo da pandemia, quando nós tínhamos casos de morte e também de infecção que são muito semelhantes aos índices de agora, mesmo com as vacinações e com toda uma campanha de proteção. A grosso modo, né, já entendemos o funcionamento de proteção e de reparo ao coronavírus, mas o platô está idêntico ao do começo da pandemia. Por quê? Bom, a gente tem uma questão aí também envolvendo as próprias variantes, né? A gente teve muitos alertas que a própria rede de análise Covid, entre tantos outros grupos, fizeram no final do ano passado sobre esses momentos em que haveria aglomerações, em que haveria esses encontros que se deu no Natal, no Ano Novo, depois se deu no Carnaval.
Enfim, foram vários momentos em que houve esse amplo contato, sem as proteções, sem a adoção das medidas de enfrentamento, e juntamente com o surgimento das variantes no fim do ano passado, especialmente a P1, a gente tem um cenário muito diferente do que a gente encontrou nas ondas passadas. Então, é possível que exista alguma contribuição a partir do que essas próprias variantes estão adicionando em complexidade nesse cenário. A gente não pode também culpar ele completamente pela ação das variantes, porque afinal nós somos os vetores da doença também. Então é importante que a gente entenda todos esses pontos assim que tornam essa situação multifatorial, né? Ou seja, são vários fatores que contribuem para o que nós estamos vendo. E eu concordo muito com o Pedro no sentido de que a gente tem uma ampliação da vacinação, é previsto para junho e julho a gente já tem um grande contingente aí de vacinas e de pessoas imunizadas, especialmente desses grupos prioritários, grupos com pessoas com comorbidades. Então, é bem possível, e tomara que ele esteja muito certo nisso, que a gente veja uma redução nos óbitos, né? Que não veja tantos óbitos e que a gente possa, né, seguir com essa aceleração para tentar ter uma terceira onda diferente, né? O que a gente possa evitar o máximo de um cenário pior, né, do que a gente já viu possível, graças a essa aceleração da vacinação e também dessas medidas de enfrentamento que a gente espera que a população se conscientize e adote. Muito bom. Pedro, você queria a palavra? Porque eu acho que é importante, assim, nós estamos aqui num grupo fazendo uma transmissão ao vivo e acabou de sair a notícia que faleceu o Paulo Gustavo, né? Um dos brasileiros mais talentosos no que fazia, ou no que faz, o ator Paulo Gustavo. Então eu acho que era importante a gente dar em primeira mão aqui no programa a nossa solidariedade à família, a todos os fãs, e dizer que para todos vocês que são da área da comunicação é uma perda gigante, né? Paulo Gustavo era um dos brasileiros mais talentosos na sua área de atuação. Não queria perder de dar essa notícia aqui imediatamente, assim que ela saiu, para todos aqueles que nos acompanham. Com muita tristeza, óbvio. Estava internado desde o dia 13 de março, o ator da Rede Globo, Paulo Gustavo, 42 anos. Então, passou por um longo processo de tentativa de recuperação, teve uma sintomática melhora, mas por conta de uma embolia pulmonar acabou sendo vitimado. E já eram muito ruins as notícias do dia de hoje, do quadro irreversível, agora confirmada, então, a morte do ator Paulo Gustavo. Voltando, então, a esse comparativo, né, que é o grande mote do nosso programa de hoje, a eficácia e a diferença dos imunizantes. No Brasil, nós temos disponíveis a Coronavac e a AstraZeneca, e agora a chegada da Butanvac. 3 vacinas de natureza diferente, provocando talvez até, né, uma heterogeneia das vacinas, ou hibridismo. Isso pode prejudicar no aspecto de conter o avanço do vírus? Tem algum tipo de prejuízo, um número talvez maior de vacinas, Pedro? Não, ao contrário. Quanto mais vacinas tiver, desde que com boa qualidade, melhor. Na verdade, tem uma coisa que eu acho que é um erro, uma falácia que a população começou a acreditar, que eles ficam comparando as vacinas e dizendo assim, uma tem eficácia de 80, a outra tem eficácia de 60, eu quero a que tenha eficácia mais alta. Então, assim, gente, na prática, esses números de eficácia são muito mal explicados para a população. Eu me lembro quando saiu a eficácia da Coronavac de 50%, que teve um deputado gaúcho que postou no seu Twitter assim, tu vê, ficaram 1 ano desenvolvendo e a vacina só protege 1 de cada 2 que toma a vacina. Não é isso que a eficácia de 50% quer dizer. O que a eficácia de 50% quer dizer? Olha, digamos que eu vacinei 1.000 pessoas com a vacina e 1.000 pessoas com placebo. Dos que tomaram a vacina, só 2 tiveram a doença. Dos que tomaram o placebo, 4 tiveram a doença. Então a eficácia é de 50%. Ou seja, quem tomou a vacina tem a metade da chance de desenvolver a doença do que quem não tomou. No caso da Coronavac, dos 4.000 e poucos voluntários que tomaram a vacina no teste, eu acho que foram 70 que tiveram a doença. Ou seja, é menos de 2%. Então, de cada 100 pessoas que tomou a Coronavac, 2, um pouco menos do que 2, desenvolveram coronavírus. Então, assim, sinceramente, no nível individual, não muda nada tomar a Coronavac ou tomar a AstraZeneca ou Pfizer ou a Butanvac.
O que pode ter alguma diferença é para essa proteção coletiva que as vacinas fazem, que a gente chama de imunidade coletiva. É como se fosse um cobertor que fica nos protegendo, como se fosse uma camada de ozônio contra o vírus. Para essa imunidade coletiva, quanto mais alta a eficácia, menos gente eu preciso vacinar para conseguir completar essa camada. Mas para a pessoa que nos assiste, sinceramente, já digo por mim, quando chegar o meu grupo deve chegar aí daqui a um mês, 2 meses, qualquer vacina que estiver disponível, aprovada pela Anvisa, eu vou aceitar ser imunizado e não vai fazer diferença quase que nenhuma se eu tomar a vacina A ou a vacina B. Muito bom. Com base, então, nesse entendimento do Pedro, Melanie, qual é que é a natureza que diferencia a Coronavac da AstraZeneca, da Butanvac? O que faz com que elas sejam diferentes, por exemplo? Só um adendo antes ao que o Pedro falou brilhantemente, isso é tão verdade que saiu um estudo de efetividade de uma população ali no Reino Unido, se eu não me engano, acho que foi no Reino Unido ou na Escócia, mas tenho quase certeza que é no Reino Unido, em que lá está se vacinando muito com a Pfizer e a AstraZeneca, né? E aí eles compararam e tiveram a oportunidade de avaliar numa mesma população, ao mesmo tempo, 2 imunizantes e compará-los. E dentro dos parâmetros que eles analisaram, eles viram que os benefícios promovidos tanto pela vacina da Pfizer quanto da AstraZeneca eram similares. Mesmo as vacinas tendo eficácias diferentes, vai muito ao encontro do que o Pedro acabou de dizer. As vacinas vão gerar uma proteção e essa proteção ela é ainda mais amplificada se a gente atinge a cobertura vacinal, ou seja, um grande contingente de pessoas da população indicada para a vacina estarem imunizadas, formando essa barreira imunológica contra o vírus, protegendo ainda mais a sociedade. Então é mais um dado aí que reforça tudo que o Pedro falou brilhantemente agora há pouco. Dentro desse contexto das diferenças das vacinas, a gente tem aí diferentes tecnologias envolvidas, né? A Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado que utiliza uma tecnologia que já é usada em várias vacinas que a gente tem aqui no Brasil, que é o que a gente chama de tecnologias mais clássicas, assim. A gente tem, por outro lado, a AstraZeneca, que já usa um adenovírus de chimpanzé. É como se fosse um entregador que vai entregar lá para as células do nosso corpo o manual de instruções de como construir uma proteína do vírus, né? E a partir disso, essas células apresentam essa proteína para o sistema imunológico que vai montar uma resposta. Já é uma vacina que tem uma tecnologia um pouco mais moderna, mas ainda assim também ela já é bastante utilizada e está presente em outras vacinas. A Butanvac, como eu expliquei, ela vai então se valer dessa produção a partir dos ovos, né? Esses ovos que contêm o embrião vivo. O vírus vai ser inoculado, o vírus da doença de Newcastle, que tem no seu material genético a instrução de como construir a spike. E a partir daí vai acontecer essa multiplicação, essa produção aí dos vírus dentro dos ovos, que vão ser coletados, inativados, fragmentados, para daí compor uma vacina, que é a proposta da Butanvac. Então, tu vê que são diferentes tecnologias. A partir dessas tecnologias, a gente vai ter diferentes respostas imunológicas, diferentes valores de eficácia, mas, no fim das contas, o que importa é a proteção que isso gera para a população e como essa proteção contribui para essa imunidade coletiva da sociedade, né? Lembrando que quando a gente fala de imunidade coletiva, a gente está falando sobre vacina, sobre imunidade que a vacina vai proporcionar para esta sociedade. Muito bom. Pedro, quase ainda não encaminhando o nosso papo, mas chegando a um ponto crucial dessa escalada do entendimento das vacinas, é um excelente serviço prestado para o pessoal entender essa parte técnica e vocês desdobram com muita didática, né? Como é que você vê hoje, Pedro, esse percentual que nós já temos de vacinados no Brasil, se ele acompanha um ritmo aceitável ou se nós ainda estamos marchando e tendo, por contas, né, de diversas demandas políticas, uma demora no percentual de vacinados? Olha, o Brasil é o 73º país que mais vacina no mundo. 73 é a nossa posição. Então, assim, são cerca de 200 países no mundo, nós estamos no meio da fila. O Brasil, pela gravidade da pandemia, deveria ser um dos países que mais estava vacinando no mundo, mas, infelizmente, pelos erros que cometemos no passado, estamos bem atrás. O pessoal diz que o Brasil é o 4º ou 5º país que mais vacina no mundo, em números absolutos. Mas quando a gente ajusta para o tamanho da população, que é o óbvio que tem que fazer, claro, o Brasil está na posição 73. O
que acontece, né, Tiago? Se a gente tivesse aceitado e não virado as costas para aquela oferta de 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado, a nossa situação estaria muito melhor. Eu olhei na semana passada, todos nós comemoramos a chegada de 1 milhão de doses da Pfizer. E é claro que nós comemoramos, porque é melhor 1 milhão do que nada. Mas pensar que a gente virou as costas para uma oferta de 70 milhões de doses da Pfizer é muito triste para nós assistir isso. Para a população em casa entender, resumidamente, o Brasil precisa vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia para conseguir vacinar toda a população elegível até o final do ano. O Brasil, nos primeiros 90 dias da campanha de vacinação, que começou dia 17 de janeiro, o Brasil vacinou em média 300 mil pessoas por dia, 5 vezes menos do que devia. Nas últimas semanas a gente conseguiu melhorar, a gente está com uma média perto de 700, 800 mil por dia. Ainda é metade do ideal, mas pelo menos deu uma melhorada. Se a gente quer vacinar e dizer que a campanha foi um sucesso, a gente precisa de uma média de 1,5 milhão de doses aplicadas por dia. A gente já conseguiu mais de 1 milhão em alguns dias, mas como média, infelizmente, ainda precisamos remar muito para chegar na média que seria a mais adequada. E há algum sinal, Melanie, para que fiquemos confiantes na chegada deste número? Bom, agora chegando mais imunizantes, a gente tem aí a aprovação da Anvisa para produzir o IFA da AstraZeneca aqui no Brasil, apesar dessa produção começar a acontecer lá pelo meio do ano, isso vai nos dar um ganho e uma aceleração, mas é lá pelo meio do ano, né? Até lá a gente depende do IFA que vem de forma internacional. A gente tem aí a incorporação dessas doses da Pfizer, que a gente vai começar a receber semanalmente. Então, a gente espera, né, tendo os cronogramas cumpridos em recebimento da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer, um aumento aí na vacinação e uma ampliação dos grupos. Mas a gente recai muito nessa questão que o Pedro acabou de colocar. A gente tem que acelerar para um nível onde a gente vacine esse contingente por dia, né? E foram poucos momentos em que a gente atingiu isso até agora. E a gente também está vivendo essa questão do atraso da segunda dose, que dependendo do tempo em que isso acontece, não temos como saber exatamente o impacto disso na eficácia da vacina. Então, a gente precisa, na verdade, de uma coordenação unificada e nacional para o enfrentamento da pandemia, né? Uma coordenação responsável e que tem estratégia e logística para fazer isso, e infelizmente não é o que estamos vendo. Então, isso acaba prejudicando muito o andamento desse processo. Então, dentro dessas perspectivas, eu imagino que a gente pode acelerar, mas precisamos acelerar ainda mais, né? Não podemos ficar satisfeitos com essa velocidade que iremos ganhar. Precisamos ir sempre em busca de mais para a gente poder vacinar o mais rápido possível, porque, como o Pedro falou, a gente deveria ser um dos locais que mais tem pressa para fazer isso, dada a gravidade da nossa situação. Sem dúvida. Prioridade da Butanvac, fato ou fake, foi o tema debatido neste nosso primeiro bloco, agradecendo a presença de Pedro Halal, a quem eu já peço as considerações finais, Pedro. Queria fazer um agradecimento pelo convite, prazer sempre conversar contigo e dizer que foi uma ótima experiência dividir esse espaço com a Melanie. Foi espetacular, Melanie, as tuas considerações foram excelentes e esperamos aí que a vacinação no Brasil volte a nos orgulhar, como historicamente as campanhas de vacinação aqui no Brasil sempre nos orgulharam. Uma boa noite a todos e todas. Obrigado. Pedro Halal, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, epidemiologista, também conosco, agradecendo e já pedindo as considerações finais. Melanie Fontes Dutra, da Rede Análise Covid-19, pesquisadora, biomédica e neurocientista. Considerações finais, Melanie. Eu faço as palavras do Pedro as minhas. Para mim é um imenso prazer estar junto dele, né? Uma pessoa que eu admiro muito e que tem feito um trabalho muito extraordinário desde o início da pandemia. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Queria agradecer imensamente essa oportunidade e me colocar completamente à disposição. E acho que a mensagem final é essa, né? Nós temos um histórico, um legado dentro dessa questão das vacinas no país. Somos referência e reconhecidos por isso. Então, que a gente resgate tudo isso e, novamente, né, faça valer todo esse histórico também na Covid. Muito bom.
Muito obrigado, então, aos nossos convidados. Falamos sobre a Butanvac, as verdades e também as informações que pairavam ali e que foram completamente dirimidas pelos nossos especialistas convidados. Contribuíram muito para o nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre a volta às aulas no estado e a situação da vacinação dos professores. Bancada repleta de especialistas. Você é nosso convidado. Fica com a gente volta já. Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta terça-feira. Eu sou o jornalista Thiago Suman, convidado hoje para mediar o programa. Você já conhece os produtos do RDC Shopping? Não está perdendo, hein? Que tal agradar aquela pessoa amada? Olha a dica especial. Na RDC você encontra kits Victoria's Secrets a partir de R$ 112,90. Preço imperdível, produto especial. Confere, o RDC Shopping tem de tudo para todos os públicos. O programa também é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também da Colombo, estruturas para eventos, agora também fretes e cargas. Nós falamos no primeiro bloco sobre a superioridade da Butanvac, nova vacina que deve já chegar no Brasil, e vamos continuar do tema de vacinação, mas de um aspecto muito específico. Vamos falar sobre a volta às aulas no estado do Rio Grande do Sul, através de todo o programa que vem estabelecendo o debate do mês de abril e que inaugura maio, nessas circunstâncias. Para discutir esse assunto, receberemos Gregório Grisa, doutor em educação, Fábio Osterman, deputado estadual, Douglas Sandri, assessor parlamentar, e Marcos Viana, diretor-geral da Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre. O Marcos está comigo no estúdio. Começarei com ele, no aspecto presencial, agradecendo já a presença e atendendo o nosso chamado, Marcos. Marcos, amanhã nós temos um novo momento, uma segunda rodada de negociações entre todas as partes envolvidas, interessadas, então, nas condições de retorno às aulas. Imediatamente eu já te pergunto, por que segunda-feira foi resolvido que nada foi definido e qual é a expectativa para esta segunda rodada deste ajuizamento para o dia de amanhã? Boa noite, Marcos. Primeiro, a gente espera que seja ouvida a voz dos professores e das professoras e também dos colegas da educação, né? Porque a educação é um tema que envolve... Aqui a gente está num estúdio, né? Os nossos convidados estão na internet. A educação envolve a gente colocar centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas talvez no estado, em movimento. E é importante a gente levar o básico, né? O vírus só circula se as pessoas estão em movimento. Então a gente espera que a justiça estabeleça critérios básicos, tal qual foram estabelecidos pelo Comitê Científico e pelo próprio governador, que infelizmente desde o dia 22, 23 de abril, colocou em insegurança todo esse setor, né? E todas as famílias aqui do Rio Grande do Sul. Porque os critérios foram estabelecidos lá atrás, simplesmente agora foram rasgados. E a gente pode ter aula em qualquer situação da pandemia. E a gente sabe que a pandemia está descontrolada ainda. A vacinação, como a gente viu agora há pouco no quadro anterior, está muito lenta no Brasil. A gente está se acostumando com dados enormes, né? Mais de 3 mil mortes só no dia de hoje. E certamente a gente está preparando, se não for revertida essa decisão de retorno às aulas presenciais, uma nova terceira fase da pandemia. Sendo que desde o boom da pandemia, o último de fevereiro, março, a gente estabeleceu estabilidade em números e dados muito altos. E é importante a gente pensar o seguinte, que a educação envolve crianças, adolescentes, profissionais, e envolve também, no caso da educação pública, instituições que estão vivendo no descaso há décadas. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sou professor com muito orgulho da Escola Martim Aranha, tenho 9 turmas ali na Grande Cruzeiro, mas na rede estadual a gente assistiu nos últimos anos fechamento de turmas e fechamento de escolas. Um processo que foi apelidado, inclusive, de enturmamento, ou seja, enturmação. Então, a gente tem aulas, salas de aulas com
30, 45 alunos tranquilamente. Sendo que agora a gente não pode receber numa sala de aula, mesmo depois da vacinação, tanta gente em salas de aula que, se a população perceber, é basicamente feitas de basculantes, aquelas janelas que praticamente não garantem ventilação. Mínima, então a gente precisa de um novo pacto e construir um novo momento para a educação. E certamente o retorno às aulas agora vai ficar mais adoecimentos e mais mortes, não só de colegas da educação, como também na sociedade gaúcha. Muito bom. Palavras iniciais aí, Marcos Viana, diretor-geral da Atempa. Para continuar o nosso debate, apresentando inicialmente os nossos convidados, vamos agora com o deputado estadual Fábio Osterman. Aqui eu já pergunto, já estendo meu boa noite, é claro, pergunto, deputado, como é que funcionará o observatório Volta às Aulas, proposto pelo senhor, para garantir, assegurar e fiscalizar o retorno do ensino presencial? Quais são as medidas, qual o cronograma e como é que é a metodologia de funcionamento dessa ideia? E a todos os nossos espectadores, aos nossos colegas de debate aqui, acho que é um tema absolutamente urgente de ser debatido no estado do Rio Grande do Sul, diante dessa circunstância que vivemos de 13 meses sem aulas frequentes e efetivas no nosso estado, algo que a gente nunca imaginou que fosse chegar, algo que não tem precedentes nem em períodos de guerra, infelizmente, no nosso estado, mas que infelizmente tivemos que encarar. Talvez, inclusive, para, como sugeriu o colega anteriormente, para que chegássemos ou cheguemos a um novo pacto pela educação, onde a sociedade realmente dê um sinal claro de que não está mais disposta a ver os rumos da educação das suas crianças e jovens serem conduzidos por sindicatos, que claramente demonstraram durante essa pandemia que a educação realmente está entre os últimos dos seus interesses. E eu digo isso também como professor. Eu sou professor universitário, estou deputado estadual, portanto estou afastado de sala de aula, mas conheço a realidade de sala de aula dos dois lados e sei da importância do professor, sei da importância especialmente do ensino presencial para as crianças que não dispõem, obviamente, da maturidade, e especialmente se tratando da maioria dos beneficiários da rede estatal de ensino do estado do Rio Grande do Sul, não dispõem do ambiente adequado em casa e dos aparatos tecnológicos para atenderem as aulas. Então, por isso que nós defendemos, ao longo de toda a pandemia, que as escolas deveriam ser as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem. E, diante disso, tivemos, na semana passada, uma vitória importante para o estado do Rio Grande do Sul, que foi com o fim da bandeira preta, a retomada das aulas presenciais, só que, infelizmente, algumas prefeituras, Rio Grande do Sul afora, ainda se mantêm resistentes à necessidade de abrir escolas e a cumprirem com o seu dever de garantir uma abertura das escolas com segurança, seguindo protocolos básicos de saúde e que garanta a volta às aulas para as nossas crianças e jovens. Então, diante disso, nós criamos o Observatório da Volta às Aulas para que as pessoas possam nos informar sobre circunstâncias nos seus municípios que causam preocupação. E eu dou um exemplo. Cidade de Canoas, terceira maior rede municipal do estado do Rio Grande do Sul, uma rede com 70 escolas municipais. Ainda, infelizmente, o prefeito não ofereceu um cronograma de abertura. Por conta disso, após receber diversos relatos dramáticos de pais, de mães, preocupados com a falta de perspectivas de volta às aulas dos seus filhos na rede municipal, amanhã eu, acompanhado do nosso vereador Jonas Dalagna, do Partido Novo de Canoas, terei uma reunião com o prefeito Jair Jorge para buscar ajudar na mediação dessa questão, que é uma questão tão importante, a volta às aulas numa cidade tão grande do nosso estado, e que a ausência de aulas presenciais está prejudicando tanta gente. Nós temos vários outros casos similares que a gente está buscando, em primeiro lugar, claro, oferecer a porta do diálogo e debater caminhos para que os prefeitos realmente cumpram com o seu dever de oferecer à sociedade um cronograma concreto de retorno às aulas, porque isso é o seu dever, efetivamente, garantir o ensino presencial no âmbito municipal é um dever dos prefeitos, não é um favor e não é algo que deve ser tratado como algo não prioritário ou algo para ser deixado para depois, quando tenhamos a vacinação dos professores, né? É claro que todo mundo gostaria de ter vacinação dos professores e de todos os cidadãos gaúchos o quanto antes,
Mas, obviamente, a gente não pode condicionar a volta às aulas a isso. Há caminhos para se ter uma volta às aulas com segurança. É importante entender que as pessoas que não estão em sala de aula, sejam elas professores ou alunos, elas não estão em casa. Elas estão circulando, elas estão indo às compras, elas estão, no caso das crianças, sendo cuidadas por mães, tias crecheiras, elas estão na rua, elas estão fora da escola, isso é fato. Assim como os professores. Os CPERs, Sindicato dos Professores da Rede Estadual, tem usado muito a estatística de que 100 professores da rede estadual morreram de Covid. A gente foi atrás desses dados no Serviço Público Estadual e não encontrou ainda essa informação que os CPERs vem divulgando. Eu até gostaria de saber se o representante dos professores da rede municipal tem essa informação no âmbito municipal. Mas o curioso é que 100 professores teriam morrido não estando em sala de aula. Onde estavam esses professores que não estavam em sala de aula? Será que por acaso eles não estavam se dedicando a outras atividades que os faziam circular? Porque afinal todos os outros setores estão retornando. É natural que as pessoas se envolvam em outras atividades econômicas, em atividades de lazer, etc. Porque afinal, felizmente, nós estamos deixando para trás o pior da pandemia. Mas acho que a gente precisa realmente, como eu disse no início, refazer o nosso pacto em torno da educação e o nosso pacto com a próxima geração. Porque nós 4 que estamos nesse painel aqui tivemos acesso a uma boa educação, tivemos oportunidade de desenvolver as nossas aptidões e de buscar os nossos sonhos. Será que é justo que nós que hoje estamos aqui neguemos esse direito às crianças e jovens que tiveram 13 meses de aulas suspensas presencialmente? Eu acredito que não, e é por isso que eu estou empenhando todos os esforços possíveis para garantir a volta às aulas em todos os 497 municípios do nosso estado. Muito bom. Fala inicial, então, do deputado estadual Fábio Osterman. Depois vamos voltar a falar do observatório e também trazer o debate à tona. Bom, Gregório Grisa, também especialista na área da educação, doutor em educação, professor universitário. Gregório, de acordo com a coordenadora geral do Programa Nacional de Imunização, o PNI, a Franciele Francinato, os profissionais de educação serão atendidos provavelmente em junho. Essa declaração da coordenadora foi dada durante a audiência pública da Comissão de Educação para tratar da vacinação dos profissionais de educação e também dos estudantes de rede pública, que ocorreu na Câmara dos Deputados. Espírito Santo, Maranhão e São Paulo já iniciaram a vacinação dos profissionais de educação. O Rio Grande do Sul é o estado líder em vacinação, mas não aparece quando o assunto é vacinação do grupo de educadores e educandos. Não seria um paradoxo retomar as aulas antes mesmo desses profissionais estarem no grupo de prioridade das vacinas? Boa noite, Gregório. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham, aos colegas do painel. Eu acho que é um exercício importante, ao tratar desse tema, a gente separar algumas coisas. Me parece que o tema da volta às aulas, ele é um, o tema da vacinação dos professores é outro, e para tentar, de alguma forma, não misturá-los, embora estejam relacionados, é importante também dar uma ordem de grandeza para as coisas, né? Uma coisa é falar de Brasil, outra coisa é falar do estado do Rio Grande do Sul. Você mencionou agora alguns estados que iniciaram a vacinação dos professores. Maranhão, inclusive, já passou de 45 mil professores vacinados. Curiosamente, é o mesmo número da rede estadual do Rio Grande do Sul, né? Então, Maranhão, que tem a melhor taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no Brasil, já começou a vacinação, e a gente ainda não conseguiu no Rio Grande do Sul, apesar da taxa avançada globalmente falando. Bom, a gente tem no mundo afora países que elencaram os profissionais da educação como prioritários, né? O vizinho Chile aqui é um exemplo. É o primeiro grupo prioritário, né? O Uruguai do segundo grupo, e o Brasil acabou deixando para o terceiro grupo os professores a critério dos governos locais. A China e a Rússia também priorizaram. E hoje China e Rússia são um dos únicos países, né, não são muitos, que estão com as escolas abertas globalmente falando. Ou seja, todos os alunos estão em aula, né? China, Rússia, Espanha e Portugal. Eles conseguiram chegar nesse avanço, vamos dizer assim, de retornar às aulas, tendo em vista que todo mundo deseja o retorno das aulas, e as razões para conseguir isso são complexas, vamos dizer assim. As estratégias são diferentes. A China foi uma, Portugal fez um lockdown
extremamente severo depois de um pico muito forte na virada do ano. Então, você tem meios para fazer isso. Do ponto de vista do retorno às aulas, os países que voltaram alcançaram basicamente 3 indicadores epidemiológicos, né? Primeiro, garantiram a queda da média móvel de casos e a queda da média móvel de mortes em um patamar baixo e estável por algum tempo, né? Coisa que o Rio Grande do Sul não alcançou ainda. A média móvel no Rio Grande do Sul mais alta, no nosso pior momento, foi de 298 mortes em 24 horas, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, morreram 250 pessoas. Então, os óbitos no Rio Grande do Sul hoje ainda são o dobro dos óbitos registrados, sempre falando de média móvel, do início de fevereiro, que culminou, né, na adoção da bandeira preta e no fechamento de novo das escolas, porque algumas escolas, em especial da rede particular, estavam funcionando em meados do ano passado e em janeiro desse ano também. Então, a queda da média e a garantia de um patamar baixo são variáveis usadas, e a terceira as condições materiais concretas para a gente poder retornar, que minimizem os riscos do retorno à escola. E aí nós estamos falando do uso de material de proteção adequado, e aí não é qualquer máscara, não é qualquer uso da máscara. A gente ontem saiu uma pesquisa confirmando que a máscara de pano apenas tem 40% de eficácia, né? E que as máscaras mais sofisticadas elas chegam a 95%. Essas são as máscaras que devem ser adotadas quando do retorno, né? O número de alunos deve ser reduzido, essa é a experiência internacional em geral, reduzir o número de alunos por espaço, e a garantia dessas condições também não estão dadas, ao que parece, no cenário brasileiro. A gestão macro, né, da pandemia, ela nos presenteou um presente horrível de ter que tardar muito mais do que a gente imaginava o retorno de muitas coisas. Quando eu dou o exemplo de Espanha e de Portugal, que estão conseguindo abrir as escolas, eles tomaram a decisão política de outros setores permanecerem fechados, né? Desde o comércio, academias, questões ligadas ao lazer, ao esporte, garantir que a escola fosse prioridade no retorno. Nós não tomamos essa decisão política no Brasil. Infelizmente, nós não tomamos nenhuma decisão política no Brasil quando se fala na gestão federal. Então, a gente tem um passivo gigantesco, sim, né? E a situação da pandemia de hoje, né, nós estamos há 4 dias do pior mês da história do Brasil do ponto de vista de uma pandemia. O abril foi o pior mês, né? Então, a minha avaliação em relação ao retorno, ela é de que nós estamos no momento de planejar todas as condições necessárias para esse retorno. Entretanto, não há, ao que parece, para amanhã, para 24 horas, a capacidade de a gente solucionar e garantir essas condições. A vacinação, que é outro tema que eu citei no começo, eu deixo para falar um pouco depois, porque eu acho que é interessante a gente ir separando essas duas dimensões. Muito bom. Já temos 3 dos nossos 4 convidados, em que pese os 4 serem educadores. Douglas Sandri, assessor parlamentar, chefe de gabinete da Câmara dos Deputados e também já foi professor, que eu sei, graduado em Engenharia Elétrica pela URGS. Douglas vai fechar a nossa bancada. E Douglas, trazidos esses dados pelo professor Gregório Gris agora, do que deu certo no mundo e que é um cenário completamente adverso à realidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul em específico, quais argumentos você condensa e nos traz na sua fala inicial para justificar o retorno às aulas? Boa noite. Primeiro, boa noite, Suma, boa noite, Fábio, Marcos e Gregório, prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. O principal que nós devemos estar avaliando aqui estamos falando todo o tempo, é ciência, etc. E os principais argumentos que eu vejo, Suma, que estão se deixando de lado muitas vezes são justamente os argumentos científicos, né? Os números, aquilo que são os fatos, né? Os fatos deviam estar sendo o nosso guia de verdade. E essa foi a maior crítica que nós, pais,
Suma, eu fui professor de cursinho pré-vestibular lá, substituto, quando faltava algum no CUE lá da URGS, né? Então eu tive alguma experiência com isso, muito feliz mesmo. Mas além de ter sido aluno, eu sou pai hoje. Eu acho que isso é importante porque nós pais estamos passando por um momento hoje muito difícil. Pais, mães, quem tem filhos que precisa cuidar, seja muitas vezes de coração, muitas vezes filhos biológicos, mas quem está criando uma criança hoje está passando por um momento terrível no Brasil. Porque se a gente comparar o resto do mundo, os melhores países que mais se dedicam à educação, países europeus com melhor índice PISA, eles passaram apenas 90 dias fechados. E é bom lembrar que muitos desses países sucumbiram à Covid com taxas altíssimas por uma população idosa muito grande, que nós não temos no Brasil, e que eles acabaram tendo que enfrentar em outros países. E mesmo assim, mesmo fazendo lockdowns severos, as aulas não foram paradas. Isso por quê? Porque muitos países respeitaram de verdade a ciência. E é por isso que os pais se mobilizaram no Rio Grande do Sul. Eu fui um deles, junto com muitos aqui. Fico feliz que o deputado Fábio Ossino foi um dos sensíveis a isso. Abraçou desde o início essa causa, junto com muitos outros lideranças da nossa sociedade, para demonstrar o absurdo que está se fazendo. Seja pela usurpação de competência da justiça, ao usurpar para si o direito do governador, bem ou mal, foi ele o eleito para governar, e tomar medidas que não cabiam, medidas de administração de saúde pública que não cabiam à justiça, né? Esse grande absurdo, seja o absurdo que era em si a medida que o governador mantinha com esse sistema esdrúxulo de bandeiras, que felizmente ele próprio reconheceu que estava totalmente inviável, quer dizer, ele não tinha a menor sensibilidade. Nós passamos pelo pior momento da crise, a bandeira era preta e a crise já havia sido passada 2 meses após, 2 meses após, e a bandeira continuava preta, mas o nível de contágio muito mais baixo. Nós temos hoje em várias regiões nível de contágio similar ao que nós tínhamos no ano passado, lá em outubro, quando se atingiu patamares de contágio mais baixos, felizmente. E aí eu trago aqui e me baseio num estudo da Unicef de 10 de dezembro, que ele, na verdade, compila, né, um estudo que chama-se aqui Aulas Presenciais e Transmissão da Covid-19, uma revisão de evidências. E aí eu sugiro que quem não teve oportunidade ainda, dos nossos colegas aqui que se colocam a estudar, nós temos um doutor aqui, uma pessoa que estuda, então eu sugiro, né, esse estudo da Unicef e Unesco de 10 de dezembro de 2020, que reúne 20 publicações da área de Covid e também de educação, e eu me atenho apenas à conclusão e peço até licença para ler literalmente o que diz aqui. As crianças dentro das escolas não parecem estar expostas a maiores riscos de infecção em comparação com períodos em que não estavam, desde que medidas preventivas e de mitigação sejam implementadas. Do mesmo modo, funcionários e colaboradores dentro desses ambientes também não parecem ter maior risco relativo de contágio do que a população em geral. Porque a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A maior onda que nós tivemos, que foi no início desse ano, aconteceu nas férias escolares. Estamos todos prontos para voltar às aulas, e aí carnaval, praia, expectativa da vacina, fez com que as pessoas fossem para a rua, fossem conviver com outras pessoas, fossem mudar seus hábitos, né? O vírus teve uma nova cepa ainda para piorar tudo, mas nós tivemos ainda, para piorar tudo, também outros hábitos da população, pensando que, o vírus tinha ficado para trás e que não existiria uma possibilidade de maior contágio. E essa mudança de comportamento se deu antes do reinício das aulas. E o reinício das aulas não foi o que aumentou, porque o pico começou a subir antes da retomada das aulas, que acabou não acontecendo, porque as medidas foram tomadas e, paulatinamente, as aulas foram sendo paradas em todo o estado do Rio Grande do Sul. O que, para mim, já foi, naquele momento, um grande erro. Mas, ok, se tivesse que parar, como disse o deputado Fábio Ossino, que se parasse as escolas por último e se retomasse elas por primeiro, logo que possível, quando logo começou a baixar o número de casos. E foi aí que os pais começaram a se mobilizar para mostrar que era irracional o sistema de distanciamento controlado, as bandeiras que coloriam o estado eram mudadas a cada 15 dias, aquele regramento que não serviu, de fato, para medir, né, a disseminação do vírus. Foi importante em alguns momentos, funcionou para algumas coisas, mas de maneira completa não funcionou. E eu estou feliz que o governador do estado está revendo isso, e também estou feliz que a Justiça resolveu dar uma trégua e não se meteu mais naquilo que não é da sua competência. Então a Unicef fala, a Unesco fala que, estudando vários países, várias escolas, vários surtos que eventualmente aconteceram ao redor do mundo, e nota que não teve nenhuma relação com a escola. A ANRIGS faz uma nota oficial dizendo que é necessário voltar logo às aulas, porque as crianças em casa,
é muito difícil. Eu tenho uma filha de 2 anos, uma criança de 2 anos em casa, ela precisa socializar. Eu tenho uma de 9 anos em casa, essa idade é muito crucial porque as crianças da cidade, elas estão aprendendo a ler, a interpretar texto e tudo mais, e que, venhamos e convenhamos, eu conto história todas as noites para as crianças, eu adoro fazer isso, mas eu não sou professor, eu respeito muito essa profissão, respeito demais isso. Eu já, como o Suma lembrou muito bem, eu tive a oportunidade de gerenciar junto com meus colegas um cursinho pré-vestibular, voluntário e tudo mais. Eu sei o quanto isso é importante para as pessoas, eu sei como isso é importante, como ter bons mestres é importante. E é importante sim que a gente verifique em que momento essa vacinação deve ocorrer também para priorizar, porque não é possível que isso seja um argumento, eu escrevi sobre isso na Gazeta do Povo, um jornal de grande circulação, que a vacina não pode ser uma desculpa para os professores não voltar à sala de aula. Não pode ser uma desculpa para a gente não permitir que as crianças estudem, porque se o governo federal está sendo incompetente, e na minha opinião, está faltando competência sim para conseguir vacinas, para tratar da crise do coronavírus, as crianças não podem pagar por isso. As crianças, elas não devem ter a sua vida prejudicada. Os países que têm o melhor desempenho no PISA, os países que mais respeitam a educação, eles não pararam, eles seguiram aquilo que muita gente defende, ciência, 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 ciência. Então vamos lá, vamos aplicar a ciência. E o que a ciência diz é que crianças não estão expostas em sala de aula. Crianças precisam ir para aulas porque elas têm problemas psicológicos, de desenvolvimento, estão sujeitas a abusos em casa, que são muitas vezes percebidas pelos profissionais da escola, precisam do mestre, precisam do professor. Pais, por mais mérito que tenham, por mais dedicados que sejam, dificilmente são como os profissionais dedicados à educação dos filhos, e eu sei como é isso em casa, passei por isso na pele, fizemos o máximo, estamos fazendo o máximo, mas agora é hora realmente das crianças estarem, e aliás, já passou da hora, os países mais envolvidos passaram 90 dias, nós estamos aí há quase 1 ano com aulas que vão e vêm, e as crianças não podem perder mais esse ano de estudo, porque nós já estamos vendo que vai ser uma década para retomar o que se perdeu até aqui. Então é isso, Suman, por hora. Muito bom, abertura, então já temos os pontos iniciais dos nossos 4 convidados, especialistas na área da educação. Eu volto aqui ao estúdio com o Marcos Viana, diretor-geral da Atempa. Marcos, nós já tivemos o início dos testes RT-PCR com os professores de âmbito municipal, pegando recorte, né, bem do aspecto de professores do município. São 99 escolas municipais em Porto Alegre, 209 comunitárias. Há uma promessa da prefeitura, se inaugurou com uma das escolas, com a presença da secretária municipal de Educação, a senhorita Janaína Andino, e também com o senhor Mauro Esparta, secretário municipal de Saúde. E há uma promessa de testes, né, uma testagem que vai abranger 1.600 colaboradores até o dia 7, já no próximo dia 7, final de semana. Quanto que esses testes deixam mais seguros para essa retomada, tendo em vista a obrigatoriedade da retomada? Eu acho que é importante a gente colocar o seguinte, desde o ano passado a gente está trabalhando com uma ideia que, primeiro, que a escola não é um lugar à parte da sociedade. Então, portanto, a gente precisa diminuir o nível de contágio na sociedade, porque a escola vai ser um lugar de circulação do vírus e, portanto, o básico seria fazer uma testagem em massa, não só dos educadores e educadoras, de todo mundo que trabalha na escola, mas também das crianças. Então, tem um estudo da UFMG que coloca que um contato de uma pessoa positivada, de um aluno, pode significar 60 contágios em cadeia em poucos dias. Fora o estudo da Fiocruz, que acho que é uma das principais instituições científicas do Brasil de saúde pública, que também estabelece um nível de contágio na sociedade para que a gente possa voltar às aulas. Porque voltar às aulas significa colocar centenas de milhares de pessoas em circulação, que hoje não estão. Então, o apelo que a gente faz é isso, e que a gente tenha, de fato, essa vontade de sentar e ouvir quem está na sala de aula, quem está trabalhando, por exemplo. Todo o pessoal da rede pública, da rede particular, está trabalhando, inclusive, num nível de esgotamento muito maior. A gente vê agora esforços de deputados, de políticos, forçando, inclusive, contra os critérios estabelecidos, mudando as regras do jogo, criando um cenário que a pandemia vai se descontrolar e ninguém sabe se descontrolar mais ainda, se fecha as aulas ou não. Ou seja, por isso que a gente não tem como retornar. E é importante estabelecer esse critério. Hoje à noite, por exemplo, estávamos reunidos com o conselho escolar da nossa escola. Aí as mães perguntaram, tá, mas como é que é o retorno? O retorno é dentro desse pressuposto aqui.
E as mães, por exemplo, daquela região sabem, por exemplo, a situação que está o PAX, o pronto atendimento da Cruzeiro. Então, assim, dessa forma, meu filho vai uma vez por semana na escola, porque as salas de aula são pequenas, e aí tem que fazer todo um processo até mais de operação familiar do que a gente está agora. Então, eu acho que é importante, assim, sobretudo, para quem se arroga defensor da educação, assim, que a gente estabelecesse, primeiro, vamos, de fato, construir uma possibilidade de ensino remoto. Isso é fundamental, até porque depois a gente vai ter que recuperar esse ano. A gente vai precisar de acesso à tecnologia, de equipamento, acesso à internet e possibilidades de concurso público em todas as esferas, porque a gente vai precisar de laboratórios de aprendizagem. A gente vai precisar de um investimento também no trabalho. E aí eu ouço, sobretudo, o deputado Osterman, ele colocou já como cartão de visitas que os grandes adversários dele são os sindicatos. Os sindicatos, na verdade, representam quem está lá trabalhando. E quem está trabalhando está exigindo essas posturas, essas medidas. E, inclusive, se a gente for ver e pesquisar em várias escolas, o retorno às aulas está sendo muito pequeno, porque, de fato, a sociedade, as mães e pais, não estão querendo levar seus filhos para a escola, porque sabem da situação da saúde. E a gente, por mais que a gente possa pensar a importância da escola, a importância é a vida. E a gente precisava, por exemplo, no Congresso Nacional, agora a gente está encerrando o caso do Orçamento Nacional. A gente viu que em 2020 foi o ano que menos se investiu em educação. A gente tem, por exemplo, o debate muito importante, que é que está parado num veto presidencial, que é a possibilidade de internet e equipamentos para os estudantes da rede pública. Foi vetado pelo governo. Então fica muito complicado a gente ter escolas que muitas vezes não têm as mínimas condições. Tem escolas, por exemplo, na rede municipal que tem problema básico de oferta de água. As escolas da Lomba do Pinheiro sofrem, como o bairro sofre, com a falta de água. E daí a gente vai jogar essas pessoas dentro das escolas. E aí um detalhe, hoje eu visitei uma instituição, uma escola de educação infantil. Percebam, em março, logo depois que inclusive as aulas não recomeçaram, estavam 9 profissionais trabalhando. 6 deles ou 6 delas pegaram Covid ao mesmo tempo. Na nossa escola, por exemplo, no ano passado, quando estava se preparando para voltar, a gente teve 2 ou 3 casos de Covid. Teve uma senhora que é muito querida pela comunidade, ficou mais de 3 semanas hospitalizada. Nesse aspecto. E aí a gente está fazendo um debate que isola a escola da realidade da pandemia. De 3 mil mortos, 254 mortes só aqui no Rio Grande do Sul. Da gente está percebendo que a gente não tem a vacinação. Ou seja, a vacinação também, os estudos mostram que é óbvio que a gente teria que vacinar os professores e todo mundo que trabalha conosco, mas se a gente não vacinar o resto da sociedade, a gente vai criar cada vez mais as variantes mais nocivas. Claro, entendo. Nesse sentido, eu quero voltar contigo já para pegar um aspecto sobre a obrigatoriedade que serve para os professores, se ela também, de alguma maneira, condiciona os alunos à obrigatoriedade da presença. Aqueles que não se sentirem seguros vão rodar, a gente vai falar disso já. Mas antes eu preciso voltar com o deputado Fábio Osterman, porque faltou um detalhe ali na prestação de serviço do observatório, deputado. Eu pedi que você tivesse apresentado para a gente a metodologia de funcionamento. Confesso que não fiquei satisfeito com a resposta. Primeiro, você diz assim, está aberto o canal para nos procurar. Nós quem? É o seu gabinete? Nesse sentido? É procurar o seu gabinete? Quais os contatos do seu gabinete? E depois, já de imediato. Maravilha. O funcionamento do seu gabinete vai atender a demanda do Estado inteiro para fazer essa fiscalização? Pois é, Thiago. Eu te agradeço por me trazer a oportunidade de complementar minha resposta. Realmente, acho que eu me empolguei ali com o tema e acabei não respondendo na integralidade ao teu questionamento sobre o funcionamento do observatório, que é realmente algo muito novo. Está sendo um desafio para nós fazermos esse mutirão colocando de pé o observatório. Inclusive, já aproveito para anunciar para o pessoal que está nos assistindo que o nosso site, a primeira versão já está no ar. É só visitar lá, não sei se tem como botar na tela, mas é o meu nome.com.br, ou seja, fabiosterman.com.br/observatório. A gente está aos poucos atualizando com a informação das cidades. Por uma questão de recursos, a gente optou por atualizar em um primeiro momento
as cidades com uma população maior e, consequentemente, com uma rede de ensino maior. E é uma iniciativa 100% tocada pelo meu gabinete e também com a ajuda de alguns voluntários e estado afora, que tem nos ajudado a alimentar o nosso site, a nossa plataforma com dados. E o observatório funciona basicamente em cima da seguinte metodologia. Nós estabelecemos 3 faixas, que são, na verdade, a gente tem tratado por sinais. Existem cidades que estão com o sinal verde para a volta às aulas, que são cidades onde a rede particular, a rede privada já está autorizada e a rede municipal se encontra com um cronograma bem definido, factível e de curto prazo. Existem as cidades com o que a gente chama de sinal amarelo, que são cidades que já têm demonstrado um avanço, mas ainda têm algumas dificuldades. Por exemplo, estão liberando o ensino particular somente até um certo nível, ou estão apresentando um cronograma um pouco mais elástico. E, no caso, as cidades que são realmente casos complicados, como é o caso, mencionei anteriormente, de Canoas, posso citar também São Leopoldo, Bagé e Pelotas, que são cidades que têm estabelecido um regramento mais rígido e, consequentemente, menos favorável à volta às aulas. E eu digo para vocês, a gente lançou o site hoje, mas ontem mesmo ele já começou a surtir efeito, porque felizmente a gente teve uma boa cobertura da imprensa e já teve prefeituras que, a partir da divulgação prévia feita por nós em veículos de imprensa, acabaram se mexendo e ontem mesmo, no final da tarde, oferecendo um cronograma para suas populações. Eu cito o caso dos municípios de Imbé e Capão da Canoa, que até ontem, no final da tarde, não haviam proposto às suas comunidades um cronograma de volta às aulas das suas redes municipais, mas hoje fomos surpreendidos e vamos atualizar com muita alegria o quadro dessas cidades. E vamos, claro, de acordo com as nossas possibilidades e complementando esse trabalho, sempre pensando no fato de que a gente precisa realmente ter uma mobilização e um empoderamento das comunidades para defenderem o seu direito à volta às aulas, para resguardarem o direito das suas crianças. Deputado, mas eu queria aproveitar para mencionar, claro, já que eu fui também muito mencionado na fala anterior, o fato de que é por manifestações como essas do colega que em Porto Alegre, que é uma das redes municipais de todo o Brasil, com maior média salarial e com um dos piores índices do IDEB, é por manifestações e mentalidades como essa que a gente só vê a rede conveniada de escolas comunitárias crescer na cidade de Porto Alegre. Eu tive a oportunidade, nessa última semana, de acompanhar a volta às aulas em uma dessas escolas, uma escola ali localizada no Jardim Carvalho, na zona leste de Porto Alegre, e pude ver que realmente é algo incrível o quanto se pode fazer alinhando adequadamente os incentivos, sem se preocupar se é uma escola estatal, uma escola privada, mas sim se preocupando se a escola entrega o resultado, que é oferecer uma educação de qualidade, oferecer um ambiente organizado, com boa alimentação, com boa qualidade de ensino para as nossas crianças. Eu acho que esse deve ser o nosso interesse. Parafraseando um autor aí que provavelmente os colegas de esquerda, um estadista, que para muitos aí é uma referência, para mim não é exatamente, mas eu gosto da frase, então eu cito, como diria Deng Xiaoping, não importa qual a cor do gato, importa que ele pegue o rato. E acho que nesse caso a gente está tendo experiências bastante interessantes na rede municipal de Porto Alegre que mostram que o que realmente deveria estar como nosso realmente matriz de análise do que deve ser feito ou não, deve ser o que funciona e o que não funciona. E, infelizmente, a experiência comparativa na rede municipal de Porto Alegre tem demonstrado que colocar as mãos da educação, a educação das nossas crianças nas mãos de servidores que parecem que estão mais interessados em arranjar desculpas para não trabalhar do que propriamente em garantir às nossas crianças o seu direito, não tem funcionado. Por outro lado, colocar nas mãos de empresas ou de instituições filantrópicas que são pagas pela frequência das crianças, que são pagas pelo resultado e pela prestação de um contrato firmado, funciona muito melhor. Perfeito. Só antes de eu passar para o Gregório, para a gente seguir o ritmo aí das falas, só gostaria de uma síntese do senhor sobre algo. No seu protocolo do observatório, ele prevê em algum momento, no mínimo em aspecto de sugestão, a vacinação dos profissionais ou não?
Não, isso não está sendo levado em consideração, até porque a gente sabe que é algo que independe das redes municipais, e o nosso objetivo com o observatório realmente é buscar informar as comunidades a respeito do andamento dos Perfeito. cronogramas de reabertura das escolas nas redes municipais. Ótimo, entendi. Muito obrigado. Gregório Grisa, voltando, especialista também da área de educação, professor universitário. Gregório, de todos os níveis que nós temos de escola, e eu falo níveis em todos os aspectos, né? A gente pode falar do grau, né? Nós temos o ensino fundamental, as séries iniciais, o ensino médio, os cursos especiais. Mas também nós temos o nivelamento das condições, né? As escolas públicas com maior debilidade, as escolas privadas com um pouco mais de estrutura. E há pouco eu penso a fala do deputado Osterman para trazer um contraponto da sua parte. Ele fala que a escola que tem a condição de entregar o ensino tem que fazê-lo. Mas se antes da pandemia nós já tínhamos dificuldade, por exemplo, em estruturar condições básicas e sanitárias de ensino, durante a pandemia, agora com essa liberação, há o mínimo de condição se estendendo para todos os eixos privados, municipais e estaduais? Ou isso seria utópico, Gregório? Bom, Tiago, são muitos pontos, na verdade, a abordar e a gente tem pouco tempo para canalizar os argumentos. Primeiro que sobre e ainda tem um eco que não sei de onde é que vem no meu fone. Em relação a esse argumento pontual aí da diferença entre conveniadas e não conveniadas, enfim, se refere a Porto Alegre e tem uma avaliação bem interessante do Tribunal de Contas do Estado entre as conveniadas e as não conveniadas em relação à infraestrutura, aluno por turma, a formação dos professores, que diz o contrário do que o deputado está afirmando. Eu não sei qual é a fonte que ele está usando para se é uma evidência anedótica de visitar uma escola ou não, ou se é uma avaliação sistêmica, né? Uhum. Então, há uma distinção enorme de infraestrutura, Tiago, em relação às regiões do estado e mesmo dentro dos municípios. As redes públicas municipais, por exemplo, de municípios mais ricos, têm uma condição melhor do que a de mais pobres, e no estado isso se reflete de alguma forma também. E não acho que esse é o ponto central agora, porque nós não vamos fazer uma revolução na infraestrutura das escolas. O Brasil perde recurso de educação há 5 anos, acabou de ser vetado e contingenciado mais de 3 bilhões de reais do orçamento, não há recursos nos estados, nos municípios, então acho que esse não é o tema para o debate central da volta às aulas. Sobre a pesquisa mencionada da Unesco por parte do Douglas, e essa é a beleza da ciência, né? Ela foi bastante estudada, essa revisão de literatura, em meados de dezembro, e ela se refere ao ano de 2020, né? E há uma revisão um tanto mais sofisticada em março agora na The Lancet, em que eles apontam os limites muito grandes dessa revisão feita pela Unesco, tendo em vista que não haviam as novas variantes, nem a B117, nem a P1 no Brasil, que implicaram em novas descobertas em relação do papel da escola e o seu potencial de contágio, né? Então, antes do Natal, na Inglaterra, se observou que o fechamento da escola foi importante para a redução do índice de contágio, né? Um surto de B117 na Itália também evidenciou a importância de manter as escolas ou parcialmente abertas ou fechadas. Tanto é que a Alemanha hoje não está com escola aberta, a França enfrentou um problema parecido e tomou uma decisão política de manter as escolas parcialmente aberta, na América Latina só o Canadá está com na América, globalmente falando, só o Canadá está com as escolas abertas. Os outros países ou estão parcialmente abertos, ou, que é o caso, inclusive, do Brasil, né? A maioria dos estados está com as escolas fechadas, mas um bom número de estados tem normativas com uma abertura parcial. Só o México está com escolas fechadas na América como um todo. Essa revisão também mostrou que esse argumento de que a escola não é um fator preponderante na circulação do vírus ou no contágio, ele infelizmente serviu para que a gente não desse uma prioridade para garantir as condições sanitárias para o retorno, né? Vou repetir, o argumento de que as escolas não são fator preponderante da contaminação do Covid-19, lembrando a minha fala introdutória que nós estamos em estágio ainda elevado, um patamar perigoso de óbitos, ocupação de leitos e de casos, felizmente caindo, que eu particularmente não vejo a hora de voltar às escolas, também sou pai dos filhos, não vejo a hora que eles voltem a frequentar a escola, é fundamental, em especial para os mais vulneráveis.
tudo isso, eu tenho acordo com o deputado, com o Douglas, do ponto de vista dos efeitos que a não presença na escola acarreta para as crianças. Entretanto, há um conjunto de condicionantes que eu mencionei anteriormente e depois já emendo na vacinação, para que a gente consiga abrir a escola, né? Hoje, o fator Covid, ele ataca todas as pessoas, de qualquer idade, né? A diferença é que os jovens, eles têm um índice muito menor de gravidade. As crianças, de letalidade, muito verdade. Menor ainda, de letalidade, né? E de desenvolvimento grave. Porém, essa revisão da Lancet também mostrou que 15% das crianças que são contagiadas com Covid têm sintomas por mais de 5 semanas. E eles reforçam bastante a ideia de que a gente não sabe ainda ao certo os efeitos de longo prazo para as crianças, né? Certo. A gente já perdeu mais de 1.000 crianças até 14 anos no Brasil. E as estimativas são de 1.000 mortes de bebês, né? Bebês até 2 anos. Então, a gente é um número avassalador quando tu pensa no sujeito, mas na escala de mais de 400 mil mortes, certo. Ele não claro, estatisticamente expressivo. Mas existe, né, a possibilidade desse contágio chegar às famílias, enfim. Então, não se trata de um tema trivial dizer que a gente tem que priorizar a escola do ponto de vista do discurso. Última a fechar e primeira a abrir. Concordo plenamente, do ponto de vista idealizado. O desafio é diagnosticar as condições materiais concretas, né? E daí o nosso debate tem pouquíssima representatividade, né? 80% dos docentes da educação básica brasileira são mulheres. É verdade. Nós temos muito pouco a dizer aqui sobre as condições reais das escolas. E são profissionais das escolas, gestores escolares, que devem ser consultados. E quem conduz a educação não é sindicato, quem conduz a educação não é ideologia X ou Y. Quem conduz a educação, que é uma política pública, é o Poder Executivo eleito para isso. São as secretarias de educação e os governadores e prefeitos, que, à luz das evidências da ocupação da UTI, de leito de hospital, do índice de RT, deve tomar suas decisões. E também consultando os pares, né, que parece, salvo engano, foi o que o prefeito de Canoas fez recentemente, né? Por eu ou não a decisão, me parece que essa é uma prática que deve ser adotada no âmbito político. Muito bom, Gregório. Dentro disso, Douglas, e aí a gente já vai costurando o assunto, né, e ele vai se ramificando, sobre essa estrutura, e aí eu quero depois ouvir o Marcos, tinha já dito, né, vamos deixar para uma próxima rodada, já vou começar contigo, Douglas. No aspecto da obrigatoriedade do retorno, essa obrigatoriedade, no teu entendimento, né, ela é para os professores, estendida aos alunos e toda a comunidade escolar. Professores obrigados a trabalhar, até na fala do prefeito Sebastião Melo hoje para a RDC TV, os municipários, professores municipais que não voltarem a trabalhar terão o ponto cortado. E o aluno que estiver, por exemplo, com um familiar contaminado em casa e não se sentir seguro para não expandir o contágio, ele pode ser prejudicado, ele pode rodar de ano, ou uma escola que tem um foco de Covid, ela fecha de novo, quebra o cronograma. Como é que você vê a administração desses casos que cria uma anomalia nessa circunstância do retorno às aulas? Bom, vamos por partes aí, Suman. São excelentes pontos, eu acompanho muito de perto várias cidades, em especial Lajeado, minha cidade natal, onde as crianças, minhas filhas estudam. Eu conheço muito bem a administração lá, me relaciono muito bem com o prefeito, fui voluntário por muito tempo para ajudar a combater, inclusive, a Covid na cidade. Agora, não há obrigatoriedade para as crianças frequentarem, a primeira grande colocação é essa. E segundo, é preciso fazer uma grande distinção. Professor que tiver qualquer presente de grupo de risco, acima de 60 anos, ele não vai para a escola. Então, a primeira coisa, assim, quem tem risco não vai para a escola. É isso que dizem todos os procedimentos que nós estamos adotando até então. Então, vamos lá, existe algum risco? Até existe, não maior do que outros riscos em outras atividades. O lixeiro está tendo que se expor, o agricultor que faz a nossa comida, a comida que o Marcos aí come, ele está indo lá trabalhar, se expor para vender a comida na feira, ele certamente não mede esforços para fazer o transporte, o caminhoneiro não mede esforços para o transporte, ele não pode parar de trabalhar, quer dizer, e essa atividade tem mais risco do que as escolas. Por quê? Porque na escola, primeiro, as crianças não transmitem e os professores, profissionais, se eles mantiverem todos os cuidados indicados, a probabilidade reduz
muito de contágio. Tanto é que surtos em escolas, apesar do grande fluxo de pessoas que tem lá, são muito raros. E aí, como você colocou muito bem aí, quando acontece um surto, é natural que é um ponto fora da curva, aí tem que se avaliar o que vai fazer, se vai parar, se não vai parar. Sim. Isso é muito importante. Agora, o Gregório vai ter que escolher aqui. Tá? Porque ele está dizendo de maneira lamentável, fazendo primeiro terrorismo aqui sobre o momento que está o Brasil, está muito grave mesmo a situação. Mas quando a gente olha localizadamente aqui, nós estamos saindo de um momento muito difícil. Tá? Então não adianta ficar pregando aqui como se a gente estivesse lá em março, no pior momento da pandemia, que aí sim a gente estava vivendo um momento muito estressante para todos nós, de muito cuidado, talvez ali se pudesse discutir mesmo uma redução mais drástica da atividade, mas agora não é mais esse momento, basta acompanhar todos os boletins epidemiológicos, as curvas estão cedendo e o índice de ocupação das UTIs até é alto porque muitas UTIs foram desligadas, é preciso acompanhar isso, essa coisa, não adianta olhar uma foto e dizer a foto é a realidade da coisa e essa foto permanece por muito tempo. Então primeiro esse terrorismo tem que ser feito, olha o filme, que não é bem assim, nós estamos saindo a uma certa segurança de fazer esse movimento, dado que a gente tem toda uma série de cuidados para fazer. Mas agora o Gregório tem que fazer uma escolha aqui, porque ele veio dizer que as escolas públicas têm problemas mais graves do que as escolas privadas, do que outros modelos, etc. Ele mesmo fala, ele testemunha que as escolas públicas têm maior dificuldade de infraestrutura, de tudo mais. Mas quando o deputado Fábio Oster fala, olha, quem sabe vamos debater um modelo em que a gente universaliza a educação para as crianças, que é importante sim, a gente dá educação para as crianças como um direito das crianças, é um direito das crianças, uma educação básica de qualidade, então beleza, vamos fazer do melhor para modelo, vamos um modelo mais barato, que é através de parceria público-privada, através de charter schools, que é a escola comunitária, como a gente está acostumado, aliás, como muitos modelos são, tem municípios menores que o modelo inteiro é escola comunitária, e aí é uma ofensa, o que a gente ouve às vezes esses grupos de pressão que pertencem, eu vejo aqui dois nossos convidados que tem mais essa linha do que tem outras pessoas aqui da nossa sociedade, que querem a sociedade mais livre, que não pertencem a grupos de pressão, que fazem esse terror com as crianças que não querem a volta às aulas. É bom lembrar, o CEPERS, ele teve em greve em 79, eu anotei aqui, em 80, em 85, 87, 89, 90, 91, 97, 2000, 2006, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020. O CEPERS está sempre em greve, pô. Então não é sobre o direito de optar por não ir às aulas, falando do direito de optar de ir às aulas agora, Suma. É isso que nós estamos fazendo, porque o que o CEPER faz é entrar em greve e está sempre batalhando para manter algumas benesses que a gente não vê igual em outros lugares e nunca defendeu a educação de verdade. Vamos olhar para indicadores como a gente tem em escolas comunitárias? Vamos olhar indicadores de qualidade? Vamos olhar para infraestrutura de qualidade que nós temos na rede privada? Que, aliás, se a gente compara a PISA de escolas privadas, o Brasil é um país europeu. Quando a gente compara a PISA de escolas públicas no Brasil, o Brasil é essa tragédia de educação que a gente vê na educação básica brasileira hoje. Quer dizer, então por que a gente não pega o melhor do que a gente tem agora aqui e expande esse modelo? Porto Alegre está de parabéns por estar seguindo isso. Porto Alegre agora o prefeito Melo falou, nossa sequência daqui para frente vai ser escolas com algum modelo privado. Lajeado já está fazendo isso, já construiu uma escola e é a rede privada que toca, é a universidade que está fazendo o gerenciamento daquela universidade, compra vagas da rede privada. Minas Gerais já está fazendo teste em 3 escolas lá para ir para esse modelo. Não tem volta. A gente fala da Suécia, fala dos países mais desenvolvidos, vai lá ver qual é o modelo. É muito mais livre a educação que esses caras têm. Então, assim, o Gregório vai ter que escolher. Ou ele defende que a escola pública não tem condições para voltar, porque não tem estrutura, não sei o que, e é pior do que o outro modelo, ou ele aceita que o outro modelo, e acho que isso é uma prova cabal aqui, do discurso, quando a gente vê esse discurso não só do Gregório, mas de muita gente defendendo esse modelo falido de escola pública administrada pelo Estado, porque dá para ser ensino público administrado pela iniciativa privada, nos modelos que o Fábio citou muito bem, comunitário, parceria público-privada, compra de vagas, enfim, é um modelo que dá muito mais certo. Está na fala, está na boca do próprio Gregório, que critica esse modelo quando critica, Douglas, dizendo que as crianças não podem voltar para a rede pública porque lá não há infraestrutura. Então, que seja. Eu nunca disse isso. Peraí, Gregório. Peraí, Gregório. Eu nunca disse que não pode fazer isso através das escolas privadas. Peraí, Gregório. Peraí, você tem só. Terminou a fala, Douglas? Você pontuou? Desculpa, eu fui interrompido, eu posso parar por aqui. Sim. Conclua, perfeito. Então eu vou dar o direito de resposta ao Gregório, nós temos até a citação, o Marcos mesmo citou o deputado Osterman, o deputado citou o Marcos, mas nesse momento eu vou dar o direito de resposta. Só vou pedir que você seja um pouco em síntese, Gregório, para a gente ter pelo menos mais uma rodada com o Marcos e com o deputado Osterman. Não, mas é só informações pontuais mesmo. Eu nunca disse
não entendo que os próximos dias sejam os adequados para o retorno em função da infraestrutura. Nunca disse isso. Eu nunca debati aqui modelos de escola. O Brasil tem sua legislação e esse pode ser outro debate. As crianças transmitem sim. O Douglas fez uma afirmação muito complicada. Elas transmitem a doença sim. Né? Então, eu falei que elas transmitem muito pouco. Perfeito, conclua, Gregório. Você falou, as crianças não transmitem. Né? Então tem um conjunto de pontos aí que não são o tema do debate. A gente pode tentar debater em outro momento, mas não é o caso. Certo, maravilha. Marcos, voltando então, e assim como puxei gancho da fala do anterior, são duas falas do Douglas agora. Uma da primeira rodada, a outra de agora. Eu gostaria também que você respondesse, só insisto, seja um pouco mais em síntese para a gente ouvir todo mundo, pelo menos numa última rodada. Primeiro, qual a diferença ou privilégio ou circunstância que difere, então, o agricultor do lixeiro, do caminhoneiro e do professor? Fala do Douglas agora. Eu acho que o fundamental é o seguinte, ó, essa crise da pandemia está mostrando que o trabalho, todos que executam trabalho no Brasil estão sendo desrespeitados, né? O que a gente está cobrando aqui simplesmente é que a gente estabeleça critérios de volta às aulas, que a volta às aulas não signifique o aumento e descontrole da pandemia. Que, infelizmente, o governador Leite estabeleceu critérios no ano passado com um comitê científico, toda a comunidade científica do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer uma live da Tempa com a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que vai estabelecer um pouco esse debate agora na quinta-feira, professora doutora Lúcia Pelanda. E aí agora, devido a uma pressão de setores que isolam a realidade da necessidade, sei lá, de negócios, de empresas para abrir todos os setores e começaram até na internet, acho que não está sendo reproduzido aqui, comparar uma sala de aula com crianças, com adolescentes, com mal ventilação, que o professor e os adolescentes vão ter que pegar um ônibus. Quem usa ônibus aqui, falando de Porto Alegre, sabe a situação que está, ou seja, é a verdadeira aglomeração em tempos de pandemia, comparando isso com os bares estarem abertos. Acho que também os bares não têm que estar abertos, acho que não é esse o debate. O debate é a gente estabelecer critérios objetivos. E os trabalhadores e o trabalho dos educadores aqui estão sendo desrespeitados. A gente simplesmente, quando estabelece o porquê a gente não pode voltar, porque a gente é um trabalho eminentemente social, feito em espaços exíguos, com aglomeração, com contato, com novas variantes que se estabelecem pelo lar, e a gente sabe que não existe nem a distribuição, acho que deveria ter uma mobilização da sociedade para que exista distribuição em massa de cestas básicas para quem está precisando, de equipamentos para ter acesso à tecnologia e internet para o estudo e também de máscaras potentes para conter essas novas variantes. E aí, eu acho que é possível fazer carreira política com qualquer bandeira, mas se a gente citar os dados das remunerações de professores aqui no estado, a gente vai ver o seguinte: eu fui professor na rede estadual e aí eu posso disponibilizar meu contra-cheque da época, eu saí em 2015, eu ganhava com tudo R$ 1.100 por 20 horas. No município de Porto Alegre, que a gente fala que é uma das maiores médias salariais, o meu salário básico para 20 horas é R$ 2.600. Eu sou mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, não vejo isso, nenhuma remuneração média na sociedade. Mas esses são os digamos, políticos que acham que a gente... Nós somos adversários da sociedade. Nós estamos dia a dia na comunidade, dia a dia trabalhando. O meu celular, o meu WhatsApp, o meu Facebook está lá para toda a comunidade da minha escola mandar mensagens e se comunicar em torno dessas questões. Eu acho que é muito fácil, né, num país como a gente vê, dos critérios que se estabelecem nos parlamentos, no judiciário, com seus auxílios, a gente estabelecer que agora a educação e os seus educadores... E aí depois, assim, e a gente vê isso muito, né, e é um tom quase desabafo, no dia 15 de outubro, a gente vê as mensagens, né, e aí a gente isola, agora a gente é adversário. Na hora, ali a gente vira... Então, acho que é importante a gente dar voz para as comunidades escolares. Aqui em Porto Alegre, em torno dessa não negociação, ou seja, ontem a gente teria uma agenda com a secretária, a gente não teve,
E a gente está estabelecendo que a gente não vai confiar nesses tipos de discussão, de mudança de critérios, inclusive a categoria dos municipários, das municipárias, a gente vai estabelecer um projeto de greve, porque a gente não vai ajudar na terceira onda e não vai colocar nossas vidas em risco. Certo. E eu, ao contrário do deputado, se alguém me diz que tem 100 mortos numa categoria profissional, a minha primeira ação, no meio de uma pandemia que matou mais de 400 mil pessoas, não é ter desconfiança, é enviar solidariedade para quem educa as famílias do Rio Grande do Sul. Maravilha, muito bom, Marcos. Bom, agora mais uma vez então, né, a gente teve várias intersecções, agora o Marcos citou o deputado Fábio Osterman. Então, deputado, para a gente fazer, e mais uma vez insistindo com vocês que a gente seja um pouco mais ágil na análise, porque logo a gente vai para as considerações finais, o debate é bom e quando ele é bom ele passa rápido. Deputado, que você tem o direito, né, a fazer aí uma contraprova à fala do Marcos Viana e também, no final da sua fala, se você puder fazer um panorama, não é ainda as suas considerações finais, mas um panorama do melhor e do pior cenário possível, como é que você imagina que seriam as ações da comunidade escolar e do poder público? Bom, aqui é importante esclarecer, não se trata de designar alguém ou algum grupo como inimigo da sociedade ou amigo da sociedade, mas sim de entender qual a função de cada um e quem está se negando a desempenhar suas funções. Acho que o professor que se nega a voltar à sala de aula porque acredita que há riscos, tem o direito de fazê-lo, mas acredito que deveria refletir sobre se realmente é justo com as crianças, com os jovens que estão sem aulas e que vão ficar sem aulas se não houver a presença desse professor, porque o professor se julga mais especial que outras categorias que não pararam de trabalhar durante a pandemia, por exemplo, ou que voltaram, porque atualmente praticamente todas as outras. Eu sei que a atividade docente tem suas peculiaridades, assim como, por exemplo, a atividade dos profissionais da saúde tem suas peculiaridades. E os profissionais da saúde, mesmo estando submetidos a uma carga viral extraordinária durante a pandemia, desde o início, em nenhum momento se negaram a desempenhar suas funções e nem sequer cogitaram a possibilidade de fazer uma chantagem absurda, colocando as vidas das pessoas de um lado e criando uma situação de que só trabalhariam, só cumpririam com suas cargas horárias, com seus contratos de trabalho para os quais são pagos, se fossem vacinados prioritariamente. Sendo que a gente nem sabia se haveria vacina naquela época. Hoje, felizmente, nós temos vacinas, mas ainda insuficientemente. Acho que o governo federal tem feito um péssimo trabalho na provisão de vacinas, lamentavelmente. Espero que essa CPI da Covid, que está ocorrendo no Senado, nos ajude a esclarecer a responsabilidade de cada um diante de tudo isso, porque acho que é inaceitável, a sociedade brasileira não deve aceitar. Estamos chegando aí na casa de 420 mil mortos, uma boa parte deles amplamente evitáveis, se não fosse a irresponsabilidade de gestores públicos que negaram a pandemia, mas eu acho que cada um tem que ser ciente das suas responsabilidades. Eu, em nenhum momento, me neguei a cumprir com as minhas funções para as quais eu fui eleito, ninguém me forçou a me candidatar a deputado, assim como ninguém forçou nenhum professor do Estado a realizar concurso público para o Estado. Eu defendo diariamente, trabalho diariamente para ajudar o nosso Estado a sair dessa situação fiscal tão precária que vive, para inclusive dar oportunidade de remunerar de forma mais adequada os professores do Estado, para que a gente não tenha uma evasão tão grande, para que a gente possa competir, por exemplo, com a rede municipal de Porto Alegre, que tem salários muito mais altos. Estive nessa sexta-feira numa escola na Zona Sul de Porto Alegre, uma escola municipal, conversando com a diretora e vice-diretora que vieram da rede privada e foram para a rede municipal, né, onde elas têm uma remuneração que aparentemente lhes satisfaz. Lamento que não satisfaça ao colega, mas, novamente, se ele não está satisfeito com a sua remuneração, não está satisfeito com as condições de trabalho, não está satisfeito com ter que cumprir com o seu contrato de trabalho, como fazem todos os outros servidores de outras áreas de atividade, nada o impede de, amanhã mesmo, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação e pedir demissão. O que eu acho que não tem cabimento é ficarmos nessa situação e fazermos de refém crianças e jovens que já têm suas oportunidades limitadas e restringidas por conta das suas condições socioeconômicas, e a gente está negando a elas
as parcas oportunidades de ascensão social e de busca de uma vida melhor. Eu não acho justo isso e vou seguir trabalhando para que as crianças e jovens de hoje tenham acesso à oportunidade, no mínimo próximas às que nós 4 tivemos. Mas acho que daí, claro, cabe a cada um fazer um exercício na sua consciência de saber o que é o seu dever. Muito obrigado, deputado. A gente vai para um rápido intervalo, volta, tem considerações finais, fique conosco, voltamos já. Voltamos para o bloco das considerações finais dos nossos convidados aqui no Cruzando as Conversas, que chega num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E ainda, também como nosso colaborador Colombo Estruturas para Eventos, agora também com fretes e cargas. Nós vamos para as considerações finais, precisa ser uma tuitada. Vou pedir que vocês sejam realmente muito breves aí. Eu começo agora na posição invertida do que iniciamos o programa. Considerações finais, assessor parlamentar Douglas Sandri. Bom, Suma, muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência que nos acompanha aqui, também nossos debatedores. Foi um prazer estar entre vocês aqui. O tema de educação é muito caro. Eu estou esperando que o Congresso vote e torne a educação essencial. É uma pena que uma parte grande dos parlamentares à esquerda, membros dos sindicatos, e até professores, pasmem, estão defendendo que a educação não deve ser essencial, estão dizendo que não deve ser essencial. Eu espero que o Congresso torne essencial e o presidente sancione a lei e que a gente possa ter respeitado. E nos outros estados da federação em que a própria justiça também, como Minas Gerais, não permite retorno das aulas, que as crianças possam voltar para as aulas, os pais possam ter vida normal e que no Rio Grande do Sul nós mantenhamos a normalidade a despeito dessa greve ilegal que, na minha opinião, acontece agora. É uma injustiça com as crianças em muitos lugares. Espero que as crianças possam voltar às salas de aula de maneira normal. Muito obrigado, Douglas. Boa noite. Gregório Grisa, muito obrigado também pela sua colaboração na noite de hoje. O seu encerramento. Obrigado pelo convite. Destaco novamente que são muitos temas. Me parece que é difícil colocar a bola no chão e tratar de maneira mais sofisticada cada um deles. Eu acho que a gente está caindo nos indicadores mais nebulosos, mas estamos num patamar muito perigoso da doença. E a gente precisa estabilizar um pouco para voltar às atividades escolares pela natureza da profissão docente, que não é igual aos demais setores. O vírus, ele pega pelo ar, ele circula em torno de 10 metros quadrados, ele fica por horas no ar, e nossas salas precisam estar muito preparadas, um número reduzido de gente. É um planejamento muito acurado e, para mim, o momento é desse planejamento. As escolas precisam voltar, sim, é uma necessidade, as crianças precisam do serviço, mas acho que a gente tem que equacionar melhor essa questão e nos últimos dias me parece que a turbulência Justiça, Governo do Estado, gerou uma insegurança, ouvindo os relatos do retorno hoje dos estados, de escolas estaduais, muitos pais acabaram não levando seus filhos. Então, antes era só a educação infantil e 2 anos do fundamental, agora liberou para tudo. Me parece que não é nem 8, nem 80. Nosso caminho deve ser muito mais no detalhamento de cada região, de cada cidade, considerando sempre o que há mais de recente do ponto de vista da literatura. Enfim, me parece que a gente claramente tem visões muito distintas aqui, isso é parte da democracia e torço para que outros debates possam ocorrer. Obrigado, Gregório. Muito obrigado, deputado Fábio Osterman. Boa noite, Thiago. Obrigado a ti, a produção da RDC TV, pela oportunidade de participar desse debate. Deu para contrastar visões distintas aqui. Eu acho que essa pandemia está servindo especificamente para desnudar um discurso que se fazia de defensor da educação, mas que na prática vem defendendo sistematicamente escolas fechadas e uma diminuição nas oportunidades de aprendizado justamente para quem mais precisa. Acho que esse debate é um debate importantíssimo. Semana passada nós vencemos uma batalha importante, definitivamente não vencemos ainda a guerra. Prova disso é a resistência de diversas prefeituras estado afora, a resistência de sindicatos, resistência de professores, que deveriam ser os principais interessados em voltar à sala de aula, mas seguiremos aí na linha de frente
trabalhando para garantir que mais e mais crianças e jovens tenham acesso à educação, que seguramente vai ser um instrumento de emancipação e de geração de oportunidades melhores dos seus futuros. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado também, Marcos Viana, diretor-geral da Associação dos Trabalhadores de Escolas Municipais de Porto Alegre. Obrigado, Marcos. Eu acho que eu gostaria de dar boa noite, agradecer, Tiago, e a produção aqui da televisão por nos aceitar nesse debate. Eu acho que a gente defende a educação e a gente defende a vida, né? Então, o critério é que estamos numa pandemia descontrolada, não nos acostumamos com mais de 400 mil mortes, hoje 411 mil mortes no mundo, no Brasil, mais de 91% das UTIs em Porto Alegre estão ocupadas. A gente está vendo que a gente está vivendo um triste caso que não estão sendo testadas as pessoas mais na nossa cidade e a vacinação está desacelerando. Portanto, esses são os critérios para a gente manter a nossa mobilização pela vida. Se quem vai ficar isolado socialmente em segurança serão os vereadores, as vereadoras na Câmara Municipal, os deputados, as deputadas e os governantes, nós lutaremos pela vida, porque eu gostaria de estar aqui num debate futuro para debater a educação pública, debater o futuro da nossa sociedade, e isso só se faz vivos. Então, portanto, a escola está mais do que aberta para continuar sua trajetória, sobretudo a educação pública no Brasil, e para isso a gente precisa, no meio de uma pandemia, ouvir a ciência, ouvir a realidade e, portanto, lutar, né, por auxílio emergencial, lutar por renda, por acesso à tecnologia e lutar para que a educação se mantenha viva e os educadores também. Muito obrigado, então, aos nossos convidados. Na primeira parte do programa, nós tivemos, o assunto era a superioridade da Butanvac, se era fato ou fake, e colaborou conosco Melanie Fontes Dutra, pesquisadora especialista da rede Análise Covid-19, e o ex-reitor da UFPEL e epidemiologista Pedro Halal. Tivemos agora também Gregório Grisa, doutor em educação, o deputado estadual Fábio Osterman, Douglas Sandri, assessor parlamentar, e Marcos Viana aqui no estúdio conosco, o diretor-geral da Atempa. Siga a RDC TV no Instagram, @RDC TV Digital, e confira a nossa programação tanto no Facebook quanto nas lives do YouTube e ainda pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas fica por aqui por hoje. Cláudia Andrade volta ao comando da atração. Você, é claro, não pode perder. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.